Estou feliz por este privilégio de estar com os irmãos hoje, por esta madrugada. Podem sentar. Glória a Deus. Me sinto honrado por esse privilégio de estar com os irmãos. Neste culto de vigília, nós viemos aqui para buscar mais a presença de Deus e receber de Deus a sua palavra. E eu me sinto feliz por esta oportunidade, este privilégio de estar com os irmãos. Estivemos cooperando no trabalho que está acontecendo lá no Morumbi 1 e o irmão Rogério me chamou para esta vigília e nós aqui viemos, e eu quero agradecer a Deus pelo convite, pela vida do irmão Rogério e vários irmãos que nós temos tido o privilégio de desfrutar de sua amizade e de estarmos juntos para celebrarmos o nome de Deus e a grandeza de Cristo Jesus. Queridos, nós estamos em um culto de vigília. E quando fala de vigília, a gente já pensa em oração. E é o que eu quero falar hoje, sobre oração. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Vamos começar a ler do versículo 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, tá meio ruim aqui o microfone, né? Pego com fio. Isso. Som, dois som, teste, som. Amém. Eu estava lendo aonde? 9, né? Eu já li o 8, não foi? 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado
quando o assunto é oração. Aliás, quando o assunto é oração, todo cuidado é pouco. E na verdade eu quero propor para vocês aqui hoje que nós precisamos fazer um exercício nosso mesmo, para uma análise da nossa própria oração. O que é que nós estamos fazendo com a nossa oração? Na verdade, eu diria que nós deveríamos perguntar a nós mesmos o seguinte: o que é a oração? Essa é uma pergunta que eu deveria fazer a mim mesmo sempre. O que é a oração? Porque há uma badalação evangélica no Brasil hoje, e nós estamos vendo um movimento que está desembocando dentro de um aglomerado de palavras e de rituais que não passam de reza, e as pessoas estão chamando isso de oração. Então esse exercício nós temos que fazê-lo levantando algumas perguntas a nós mesmos, do tipo, algumas sugestões de perguntas que nós deveríamos fazer. Qual o significado da oração? Isso é uma pergunta interessante que nós deveríamos fazer. Uma outra pergunta que deveríamos fazer é: se Deus conhece tudo, nós não pregamos que Deus conhece tudo? Nós não cremos que Deus conhece tudo? Então, se Deus conhece tudo, como pregamos e como cremos, então por que mesmo nós temos que orar? Eu estou só dando algumas ideias, algumas sugestões de algumas perguntas que nós deveríamos fazer ao longo da nossa caminhada cristã e do nosso diálogo, do nosso desenvolvimento com essa coisa da oração. Então, por isso que eu comecei aqui falando que nós precisamos tomar muito cuidado com a oração. Porque a oração é o método mais direto que nós temos de nos relacionar com Deus. Quando nós oramos, nós estamos verbalizando, nós estamos colocando para fora, nós estamos deixando com que venha à tona tudo aquilo que lá dentro de nós pensamos a respeito de Deus. Aliás, eu acho que a música e a oração têm este detalhe em comum: a música e a oração. Porque tanto quando você que está cantando, como quando você está orando, mais do que cantando ou orando, você está afirmando o que é que você pensa a respeito de Deus, mesmo que inconscientemente, mas você está fazendo isso. E eu, aliás, até digo: me diga qual é a tua oração, e eu direi o que é Deus para você. Diga-me qual é a tua oração, e eu direi o que é que você pensa a respeito de Deus. Porque, por exemplo, nos textos que eu li para vocês, de Mateus capítulo 6, nós fizemos uma leitura aqui de 2 modelos de oração, 2 jeitos de orar. Um jeito de orar, um modelo de oração foi reprovado por Jesus. Jesus falou assim: não orem assim. Esse jeito de orar aí está condenado, está reprovado. O outro modelo foi apresentado por ele: quando vocês forem orar, é assim que vocês vão orar. Mas parece que a igreja evangélica neste país, ela resolveu fazer o inverso. O modelo da oração que Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim, ela disse: não, eu não quero orar assim,
E o modelo da oração que Jesus disse: não orem assim, porque assim está fora, assim está errado, assim vocês vão ser como os hipócritas que querem se aparecerem, vocês não devem orar assim. Aí a igreja evangélica brasileira: não, a gente quer orar assim. Então vamos começar por esse modelo de oração que Jesus reprovou, por esse jeito de orar que Jesus disse: não é para orar assim. Essa oração que Jesus condenou, que são as repetições de palavras, vãs repetições de palavras, como nós lemos aqui, por exemplo, no versículo de número 7 do capítulo 6. Se eu oro assim, se eu insistir orando assim, nesse modelo aqui que Jesus reprovou, não useis de vãs repetições de palavras, como gentios, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Se eu insistir orando assim, desse jeito que eles já oravam lá e que Jesus está dizendo que não é para orar assim, se eu insistir orando assim, eu vou estar fazendo algumas revelações de Deus. Dentre outras, eu estarei revelando em primeiro lugar, logo de primeira mão, já vou estar revelando que Deus, para mim, não é Pai. Estou revelando que Deus, para mim, é uma máquina. Quem é Deus nesse modelo de oração aqui? É uma máquina grandona que tem lá em cima. E tudo que você tem que fazer é aprender a apertar os botões certos desta máquina para poder você conseguir o que você quer. Por isso que os gentios, como Jesus diz aqui, né? Eles usavam essa técnica das vãs repetições de palavra, achando que você ficar repetindo 250 vezes, 300 vezes, 800 vezes, 1000 vezes a mesma coisa, pronto, está resolvido o problema, e Deus vai se sensibilizar, é o botão lá que você ficou apertando, e agora a máquina lá em cima vai te dar o que você está querendo. Quando eu oro, e para conseguir o que eu quero, eu preciso pagar algum tipo de penitência, ou eu tenho que fazer algum ritual religioso, ou eu tenho que me submeter a algum tipo de superstição, de misticismo, para conseguir o que eu quero, eu estou revelando que Deus não é Pai. E o que fica claro na oração de Jesus, no modelo agora já que ele diz que é para orar assim, é que no modelo da oração de Jesus, logo no começo, quando ele diz: quando vocês orarem, orem assim, o começo da oração de Jesus é exatamente essa expressão: Pai nosso que está nos céus. É assim que ele começa, chamando Deus de Pai. Agora, tem um modelo anterior que ele está reprovando, mas se eu insistir orando assim, eu vou dizer: Deus não é Pai, que eu tenho que pagar a penitência, eu tenho que subir escada de joelho, eu tenho que jogar água no cruzeiro, eu tenho que me submeter a um ritual religioso, eu tenho que me submeter a um tipo de superstição e de misticismo para conseguir alguma coisa de Deus? Como assim? Que Deus? Aliás, no capítulo 7 de Mateus, o que foi que Jesus disse no capítulo 7 de Mateus? Se o filho de vocês pede pão, vocês dão pedra? Não, vocês vão dar pão. Se pede peixe, vocês dão serpente? Não, vocês vão dar o peixe. Aí Jesus diz assim: pois vocês são maus, hein? Vocês são maus e sabem dar boas coisas para os filhos de vocês. E o vosso Pai Celestial não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem? Então, nós precisamos aprender, antes de qualquer coisa, que oração é aprender a se relacionar com Deus. Logo de cara, nós temos que aprender isso, ou aprende, ou nós nunca vamos ser cristãos verdadeiros. Ou nós aprendemos isso, ou você não sabe, ou você não está falando de oração. Você vai estar falando de outra coisa, menos de oração. Porque oração, antes de qualquer coisa, é aprender a se relacionar com Deus. Por isso que na oração de Jesus, Jesus diz Pai Nosso. Essa expressão Pai Nosso tem a ver com relacionamento, pai e filho, filho e pai. E oração é isso, é aprender a se relacionar com Deus.
O que é orar? Orar não é pensamento positivo, que nem prega a teologia da prosperidade. Orar não é confissão positiva. Orar não é falar. Orar não é dizer. Prestar atenção aqui no versículo de número 5, por exemplo. Quando vocês forem orar, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê. É interessante isso aqui, que ele devia ter falado assim, o teu pai que ouve. Pela lógica, né, devia ter falado isso, o teu pai que ouve, mas não foi isso que Jesus falou, o teu pai que vê. Aí toda vez que eu leio isso aqui, teu pai que vê, eu me lembro de uma nota pequena, nem me lembro onde foi que eu li, mas uma nota pequena de uma das colaborações da biografia de Madre Teresa de Calcutá, que perguntaram um dia para ela, senhora Madre, a senhora ora, não é? Ora, no mínimo uma freira ora. A senhora ora, Madre? Oro. E quando a senhora está orando, o que é que a senhora fala com Deus? Quais são as suas palavras que a senhora fala com Deus? Aí ela respondeu, não, eu não falo, eu só ouço. Aí perguntaram, então tudo bem, então já que a senhora ouve, o que é que Deus fala então para a senhora? Ela falou assim, não, Deus não fala, Ele só me vê. Bom, talvez ela conhecesse isso aqui. Talvez ela estivesse pensando nesse versículo. Jesus quando falou, teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê em secreto ou em oculto, te recompensará. Então orar não é blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, meia dúzia de palavra decorada. Ou orar não é eu falo aqui, você repete aí. Ou orar não é ladainha, ladainha, ladainha. Essas coisas, sabe aquela coisa de ladainha mesmo, de ritual religioso mesmo. Orar não é isto. Orar é aprender a se relacionar com Deus. Queridos, ouçam o que eu vou dizer. Orar tem muito pouco a ver. Eu sei que vou correr um risco enorme de dizer o que vou dizer agora, mas vou dizer assim mesmo. Orar tem muito pouco a ver com conseguir coisas de Deus. Muito pouco. Orar é aprender a se relacionar com Deus. Mas como eu disse, há um problema sério na igreja evangélica brasileira hoje, porque parece que há ou não entendem, ou não lê a Bíblia, ou querem fazer mesmo o contrário do que Jesus falou. Porque Jesus falou assim, não é por aqui, é por aqui. Não, Jesus, a gente não quer ir por aqui, a gente quer ir por aqui. E aí insistem com um modelo de oração que Jesus disse, não é para orar assim. Não orem assim, são os hipócritas que oram assim, são os gentios, são os pagãos que oram assim. Vocês não precisam orar assim. O jeito de vocês orar é outro. Mas a igreja evangélica descambou para esse lado, de um jeito que Jesus reprovou. E eu vos digo que se a igreja evangélica brasileira insistir, esse movimento evangélico, continuar insistindo com esse modelo de oração que Jesus já reprovou há mais de 2000 anos passados. Algumas revelações estão sendo feitas a respeito de Deus, dentre outras. Ou Deus é um paspalhão, um bobalhão, que eu vivo dando ordens para ele, que está parecendo mais isso mesmo, né? Parece que Deus é um menino de recado, um menino qualquer, que todo mundo dá ordem para ele. Vai lá, Deus vai. Vem aqui, Deus, faz Deus. Ó Deus, se o senhor não fizer essa semana, eu mudo de Deus, hein? Eu troco de igreja, eu rasgo a Bíblia. Já vi pregador falar que se Deus não fizer um milagre aqui, eu paro de pregar e rasgo a Bíblia. Eu tenho minhas desconfianças com um pregador assim, porque se você rasgar a Bíblia e não pregar mais, Deus vai ser Deus do mesmo jeito. Se ele fizer o milagre aqui, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai ser Deus do mesmo jeito. Não muda em nada, não altera em nada o fator Deus. Então, algumas revelações estão sendo feitas, do tipo como esta. Ou ele é um bobalhão, paspalhão, que todo mundo dá ordens nele, e é o que mais está acontecendo hoje, pessoas dando ordens em Deus. Ou Deus é um insensível, e eu preciso sensibilizar ele. Ou Deus é um malvado, que eu preciso convencer ele a não me maltratar ou não me tratar com malvadeza.
Ou Deus é um ausente e eu preciso chamar a atenção dele para as suas responsabilidades. Ou oração é outra coisa daquilo que nós estamos ouvindo no meio dos movimentos evangélicos que estão acontecendo neste país. Queridos, se nós não aprendermos a nos relacionar com Deus, oração é conversa jogada fora. Se nós não aprendermos a nos relacionar com Deus, oração é uma prática de idolatria dentro do cristianismo. Porque você vai estar se relacionando com um ídolo que tem o mesmo nome de Deus, mas não é Deus. Mas eu me alegro, porque quando eu vou para o Evangelho, eu percebo que Jesus ensinou a orar. Jesus orava. Jesus orava. Jesus orava, sim, do mesmo jeito que nós temos o bom costume de todo dia de manhã. Você pode esquecer de qualquer coisa. Você pode esquecer até de tomar café, mas você não esquece de escovar os dentes. Todo mundo escova os dentes de manhã. Assim era Jesus com a oração. Fazia parte de Jesus. Ele podia, como homem, esquecer-se de qualquer coisa. Ele podia ficar sem comer. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, como ele mesmo falou, o filho do homem não tem onde sequer reclinar a sua cabeça. Mas ele orava. Fazia parte, era a prática de Jesus, a oração. E Jesus ensinou a orar e Jesus orava. Que, aliás, tudo que ele mandou fazer, porque ele já tinha feito. Não sei se você já percebeu isso. Jesus nunca foi um mestre mandão, insensível, que faça isso. Não, tudo que ele mandou fazer, porque ele já tinha feito. Já tinha feito e vinha fazendo. Então ele orava, ensinou a orar e orava. Orava e ensinava a orar. E no ensino de Jesus, todas as vezes que Jesus ensinou a respeito de oração, no ensino de Jesus, ele nunca ensinou técnicas de como conseguir coisas de Deus. Eu desafio você, se você achar algum versículo na Bíblia, algum texto, qualquer um, mesmo que seja isolado, que Jesus ensinou uma técnica de como conseguir as coisas de Deus. Jesus nunca ensinou técnicas de como conseguir coisas de Deus. Muito pelo contrário. Ele ensinou sim que na oração nós estabelecemos um exercício, um aprendizado, uma escola, uma pedagogia de aprendizagem onde nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus. E no Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, que é o trecho que está o modelo da oração que ele ensinou, quando vocês orarem, orem assim. Nós temos no ensino de Jesus o seguinte: em primeiro lugar, que oração é um relacionamento pessoal com Deus. O que é orar? Oração é um relacionamento pessoal com Deus. Versículo 9, a sua primeira parte. Ele começa a oração, e como é que ele começa a oração? Chamando Deus de Pai. Pai nosso. Esse é o começo da oração de Jesus. Percebam, ele não começa a sua oração chamando Deus de supremo arquiteto do universo. Ó supremo arquiteto do universo. Ele também não começa a sua oração chamando Deus de energia cósmica, princípio causal. Porque às vezes eu fico escutando, tem vezes que eu não consigo orar assim, sabe, quando tem alguém orando no microfone. Eu não consigo. Não sei se é defeito ou o que é. Eu não consigo. Eu chego na igreja, se tiver alguém lá no microfone orando, eu sei que é para incentivar os irmãos a orarem, mas se tiver alguém no microfone orando alto, eu não consigo. Eu fico ali com o joelho dobrado só para cumprir tabela, né? E nessa escutando a oração do irmão que está no microfone. E às vezes eu fico escutando a oração e começa aquelas palavras difíceis assim, que eu fico pensando comigo, eu tenho certeza, ou quase certeza, que se eu perguntar para ele o que significa essas palavras, ele não sabe. Mas ele está lá falando bonito, e tal, energia cósmica, princípio causal, supremo arquiteto do universo, ideia universal. E Jesus disse, não, vocês não precisam disso, vocês só precisam de humildade.
Vocês só precisam daquela simplicidade da criança que chama o pai. E quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele é pai, Deus é pai, e é o Pai nosso, é o Pai nosso. Queridos, uma das estratégias de Satanás que já vem há 1000 anos, desde o Éden, uma das principais estratégias de Satanás é roubar o homem da paternidade divina. Ele usou essa estratégia com Adão no Éden, ele usou com vários homens na história, e mais, ele usou até com o próprio Jesus. Vocês lembram de Jesus lá no deserto? Estava orando e jejuando já há 40 dias. E aí chega Satanás para Jesus, e qual é a primeira tentação do diabo para Jesus no deserto? Qual é a primeira? Se és o quê? Se és o Filho de Deus. Olha só a audácia e a pergunta dele. Se és o Filho de Deus, transforme a pedra em pão. O que era que o diabo estava questionando ali? Ele estava questionando ali a experiência gloriosa que Jesus tinha tido 40 dias antes daquele evento, que foi o batismo dele no Jordão. Ele desce as ribanceiras do Jordão para ser batizado. João não quer, mas ele vai, insiste, não, para que se cumpra a justiça. É batizado. Quando ele sai das águas, o que acontece? Que a Bíblia diz: o céu se abre, o Espírito Santo em forma corpórea vem sobre Jesus, e ouve-se uma voz. Qual é a voz que ouve? Este é quem? Meu filho amado, em quem nele a minha alma tem prazer. A ele ouvir, a ele escutar. Aí Jesus sai dali, vai para o deserto, e aí Satanás chega perto de Jesus e questiona exatamente isso. A fala de Deus, a expressão de Deus: este é meu filho, essa tonalidade da fala de Deus, este é o meu filho amado, ainda estava batendo, ecoando no peito de Jesus, quando o diabo chega perto dele para dizer: se você é filho de Deus, olha bem, se você é filho de Deus, foi dito lá que é, agora se é mesmo, transforme a pedra em pão. Jesus nunca precisou provar nada para ninguém, nunca fez milagre para provar nada para ninguém, nunca fez milagre para ficar famoso, e nunca fez milagre também para deixar o nome da igreja dele famosa, que aliás ele nem igreja tinha. A igreja dele sou eu e você, e homens e mulheres em todos os tempos na história do cristianismo. Ele olha para Satanás e a resposta dele é justamente essa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, Deus é Pai, e se Ele é Pai, eu não preciso pagar penitência. Se Ele é Pai, eu não preciso dar 7 voltas, eu não preciso fazer a corrente da quebra da maldição, e eu não preciso subir escada de joelho, e muito menos jogar água no cruzeiro. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Deus é o nosso Pai, e na oração nós estamos nos relacionando com Deus, que é o nosso Pai. E Jesus propõe uma outra coisa aqui ainda: é que nós precisamos mesmo conhecer Deus como Pai, porque Ele revela a Deus aqui na oração dominical em 3 dimensões. Ele revela a Deus como Pai, que ele começa chamando Deus de Pai. Ele revela a Deus como Rei, porque ele diz: venha o teu reino, e ele tem reino, então é Rei. E ele revela a Deus como Juiz, porque ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. E quem tem competência para perdoar uma dívida legal é o juiz. Então ele é Pai, Rei e Juiz. Mas esta ordem tem que ser observada: Pai, Rei e Juiz. Por quê? Porque tem muita gente que conhece Deus como Rei, mas não conhece como Pai. Conhece Deus como Juiz, mas não conhece como Pai. E Jesus está apresentando Deus aqui como Pai. Ele é Rei, mas Ele é Pai. Ele é Juiz, mas Ele é Pai. E quando eu entro no reino dele, eu não entro como subalterno. Quando você entra na presença dele, você não entra como subalterno. Você não precisa entrar com medo, assustado, como se tivesse lá um Deus carrasco, um Deus iracundo, um Deus malvado, que está querendo te pegar em alguma fraqueza para poder te castigar. Você entra na presença do Rei e entra na presença do Juiz, mas você está entrando na presença do teu Pai. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Segundo, o que é oração? Oração é um exercício em que Deus não se confunde com a criação dele. O que é oração?
É um exercício onde Deus não se confunde com a criação dele. Porque ele diz assim: Pai nosso que está onde? No céu. Então, Deus não é o mundo, como quer o Seichonoye e o panteísmo. O mundo é criação dele, ele é superior à criação dele. Ele está acima da criação dele. Nós temos que aprender a nos relacionar com o Pai Nosso que está no céu. Porque Deus não é o nosso menino de recado, como algumas igrejas evangélicas têm feito dele e com ele assim em alguns cultos evangélicos. Deus não é o meu parceiro. Deus não é o meu subalterno. Deus não é o meu serviçal. Ele é o Pai Nosso que está no céu. É um Deus que existe desde a eternidade, por isso ele é o Deus incriado. Deus incriado. Ele não se desgasta com o tempo. E não precisa se alimentar de nada para poder se revigorar. Ele é autossuficiente em si mesmo. É um Deus que não depende de nada para criar, a não ser do poder da sua própria palavra, de dizer haja e há. E este é o Pai Nosso que está nos céus, o Deus a quem nós servimos. 3. O que é a oração? Está dando sono ou não? Eu estava com sono, mas agora eu estou falando, passou. Não sei vocês que estão ouvindo. Dá para ir, dá para ir. É 10 para as 2 agora. Posso ir até que hora? Se eu ver alguém fazendo isso, é porque é para parar, tá? Então tá bom. O que é oração? 3. Oração é o reconhecimento de que não há sombras no caráter de Deus. Não há sombras no caráter de Deus. Não existem manchas no caráter de Deus. Significa que o nome de Deus não tem mancha. Versículo 9 ainda. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Não há mancha no caráter de Deus. Não existe sombras no caráter de Deus. E na essência de Deus não existe mácula. É isto que nós precisamos aprender na oração que Jesus ensinou. Que esse é o modelo da oração. Que, aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Quando Jesus diz, quando vocês forem orar, orem assim. Não é que você tem que toda vez que for orar, Pai nosso está no céu, santificado. Porque aí você vai cair na mesma ladainha que ele acabou de reprovar lá atrás. Que já vi gente, já vi até obreiro falar assim, não, a gente não pode começar a oração sem falar, citar, orar a oração dominical primeiro. Não pode. Antes de, você tem que começar, Pai nosso está no céu, santificado. Senão, não é isso que Jesus está dizendo. Tem que repetir, toda vez que for orar, tem que repetir a oração dominical. Quando diz, quando vocês forem orar, orem assim, ele está dizendo o seguinte, esse é um modelo. Estou dando um modelo para vocês, estou dando um exemplo. A partir daqui, desenvolvam vocês a conversa de vocês com o Pai. Conversem vocês com Deus a partir deste exemplo, deste modelo. E neste modelo nós temos que a oração é este reconhecimento de que não há sombras no caráter de Deus. Que desde a eternidade passada até a eternidade futura, desde sempre e para sempre, nunca houve no caráter de Deus uma só sombra de maldade. Nunca. Ele é tão puro, ele é tão íntegro no seu caráter, que nós podemos dizer, o teu nome é consagrado na nossa oração. Nós podemos dizer, o teu nome é santificado. O teu nome é sagrado. O teu nome é absolutamente santo. Não existe um Deus como este em nenhuma história. Na história das religiões, um Deus como este é simplesmente inédito. Nós servimos a um Deus
que é sagrado, que é puro, que é santo, e nós podemos, sem medo de ser decepcionados, sem medo de errar, sem medo de, será que eu posso falar que Deus é santo e se Ele me trair? Será que eu posso falar que Deus é santo mesmo e se depois eu sofrer uma decepção com Ele? Porque hoje, com essa onda de decepção, né, você aposta no pastor, você aposta no evangelista, você aposta no cantor, você se espelha no grande pregador e você fica todo empolgado. Daqui a pouco você sabe de um escândalo da parte dele, você, meu Deus, me decepcionei. Quantas pessoas já desviaram porque se espelharam no pregador tal, no pastor fulano de tal, no cantor tal, e aí de repente souberam de um fracasso, de um acidente espiritual, e houve um escândalo e a pessoa se frustrou, e a pessoa se decepcionou e terminaram se desviando e se afastaram do evangelho. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, você pode apostar a tua vida na eternidade. Você pode apostar a tua vida, o caráter de Deus é puro, nunca vai te decepcionar, você nunca ficará decepcionado com Deus. Deus é absolutamente confiável, Ele é inteiramente confiável. Você pode apostar a tua vida na eternidade, que Deus é puro, Deus é santo, e não há mancha nem sombra de dúvida no caráter deste Deus, que é maravilhoso e poderoso, nosso Deus. Quarto, que é oração? Oração é aprender que além das minhas necessidades, há um propósito maior. O que é orar? Orar é entender que além do que eu preciso, existe um propósito maior. Isso está no versículo de número 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando estamos orando, nós não podemos ser como... Você já viram aqueles meninos chato? Menino, criança, chatinha, que fica birrando, eu quero, me dá. E a mãe, calma filho, não dá, estamos aqui na sala do hospital, não dá para sair agora, estamos dentro do ônibus, o ônibus está cheio. Espera, não, tem que dar. Tem crente assim, com Deus, birrento com Deus. Oh, Deus me dá, eu desvio. Agora com essa onda do decreto, né? Uma onda, né? Eu decreto, eu exijo, eu determino. Você determina o quê? Me fala. O que é que você decreta? Não, porque eu decreto que eu quero, porque Deus... São as exigências com Deus assim, que eu fico tentando achar cabimento, eu fico tentando encaixar as peças para ver onde é que vai, onde é que dá. E a conta não fecha nunca, e não vai fechar. Não vai fechar. Porque na oração, Jesus ensina que o reino em primeiro lugar. Venha o teu reino, significa dizer, Senhor, eu quero me relacionar contigo. Quero me relacionar contigo, mas eu quero me relacionar contigo não só olhando para o bico do meu sapato, que é a visão da crentalhada hoje, perdão a expressão, mas é a visão da maioria da crentalhada hoje, aquela visão aqui, ó, bico do meu sapato. Mas eu quero me relacionar, antes de qualquer coisa, me lembrando que tem um reino, existe um reino, existe um propósito maior, existe uma prioridade para este reino, e ao invés de querer a satisfação dos meus desejos egoístas, eu quero que em primeiro lugar se estabeleça o teu reino, venha o teu reino em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. E é lamentável porque com essa coisa de olhar para o bico do sapato, essa visão aqui de eu, roubou a prioridade do reino. Roubou a prioridade, porque é a era do individualismo, as pessoas cada vez mais individualistas, eu quero para mim, Deus é eu, sempre eu, e aqui as orações avisando eu, e as pregações é na primeira pessoa, porque sempre é o meu interesse, sempre é a minha dor de barriga, sempre são as minhas conveniências, e Jesus está dizendo, na oração vocês aprendam isso, há um propósito maior.
Qual é o propósito maior? O reino. Então vocês orem assim: venha o teu reino. Antes de satisfazer os meus desejos pessoais, antes de satisfazer os meus desejos egoístas, venha o teu reino. Eu quero que o teu reino se estabeleça. E nós precisamos urgentemente de uma igreja neste país que ore pelo reino, que busque pela causa do reino e que esteja com seu coração voltado pelo reino, para o reino e com o reino de Deus nesses últimos dias. 5. O que é orar? O que é oração? Oração é um processo de submissão, em que eu reconheço que os princípios de Deus são mais dignos do que os meus. Eu reconheço que os juízos de Deus são mais dignos do que os meus juízos. O que é orar? Orar é dizer: Deus, eu desisto de ser dono do meu nariz. Porque não é isso que ele diz no versículo de número 10? Venha o teu reino, seja feita, o que primeiro? A tua vontade. Oração é isso. É esse processo de submissão. Eu reconheço que os princípios de Deus são mais dignos do que os meus juízos. Que os juízos de Deus são mais dignos do que os meus. E eu digo: Deus, eu desisto de ser dono do meu nariz. Chega de apanhar. Chega de quebrar a cara. Não é assim que está acontecendo com alguns crentes hoje? Não é isso? Vai, quebra a cara. E passa a mão na frente passa o carro na frente dos bois. E se precipita, e faz, e acontece. Não porque eu vou e faço mesmo. Não porque eu não preciso. Não porque eu já tenho. Porque eu já sei. E vai fazendo. E vai quebrando a cara. As coisas vai dando errado. Você não sai do lugar nunca. Jesus está dizendo: orem. E na oração aprendam esta lição da submissão, de reconhecer que nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Eu desisto, Deus. Sabe quando é que as coisas vão mudar? Sabe quando é que as coisas vão tomar um novo rumo na sua vida? Quando você parar para dizer: Deus, eu desisto de ser dono do meu nariz. Eu abro mão do volante da direção da minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e aos teus cuidados. Dirijo, Senhor, os meus passos, que eu cansei, eu desisto. Eu jogo na mesa as cartas e jogo a toalha e peço o teu socorro, porque a tua direção é maior e é melhor para mim. Nós precisamos aprender que a vontade de Deus precisa ser feita em primeiro lugar, assim na terra como no céu. Aí vem uma pergunta: que terra? Que terra é essa aqui? É a terra aí que a gente está pisado em cima dela? É o globo terra? É terra, o quarteirão, a rua da sua casa? É essa terra? Quando ele diz: seja feita a tua vontade assim na terra, é essa terra aqui, ó, sou eu. Vocês lembram de uma profecia lá do Antigo Testamento? Terra, terra, ó terra, ouve a palavra de Deus. Lembram dessa profecia? Não sei se foi Jeremias ou foi Ezequiel. Vocês lembram ou não? Quem já leu? Terra, ó terra, está lá no Antigo Testamento. Ouve a palavra de Deus. Que terra é essa que está falando ouve a palavra de Deus? Não sou eu? Não são as pessoas? Não são os homens? Pois assim mesmo Jesus está dizendo: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Que terra? Sou eu, somos nós. Porque, queridos, a única dimensão da natureza que está em plena rebelião contra Deus não é o planeta Terra, não é a criação, natureza, os animais, os mares, os rios, os oceanos. Não, muito pelo contrário, a natureza está em perfeita harmonia diante de Deus. A natureza está em perfeita harmonia, em perfeita obediência diante de Deus. A única dimensão da criação de Deus que está em desconexão, que está em desobediência com Deus, são os homens, são as pessoas, sou eu. Meu coração muitas vezes é duro demais, meus pensamentos, minhas ideias, os meus propósitos estão longe dos propósitos. E aí está dizendo, Jesus está nos ensinando que eu preciso aprender este exercício
de submissão a Deus, para que eu peça os benefícios do reino dele em primeiro lugar, e que a vontade dele seja feita aqui, ó, nessa terra, nesse caco, nesse barro aqui, que quer puxar para o outro lado, que quer levar para outra direção. Misericórdia de mim, quebra este vaso, esse barro, amassa esse vaso de barro e faz outra vez, para que a tua vontade seja feita, assim nessa terra, como é feita no céu. 6. Que é a oração? Oração é um reconhecimento de que eu não me basto. O que é oração? Oração é um reconhecimento de que eu não me basto. Eu não sou o suficiente. Eu não sou o suficiente. Eu não me basto. Versículo de número 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui vem outra pergunta. Que pão é esse? Que pão é este? Se é o pão da padaria de trigo que a gente compra e come? Que pão é este? É o salário que eu recebo no final do mês para poder pagar as contas, comprar os cadernos do menino para estudar e fazer a compra do mês em casa, as despesas de casa e etc e tal. É esse pão? Não. Não é esse pão. Não é o pão de trigo, não é o pão da padaria, não é o salário que você recebe no final do mês para pagar as contas, também não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje aqui, não é isso não. Esse pão nosso de cada dia aqui é a própria palavra dele. A resposta que ele deu para Satanás, inclusive. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E você me diz, mas de onde é que você está tirando isso? Do texto. Do texto. Você sabe por que eu estou tirando isso do texto? E vou mostrar para você que é do texto. Porque ele diz no versículo de número 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Correto? Não é isso que está escrito aí, versículo 11? Agora pega a sua Bíblia, capítulo 6, viu? Nós estamos no capítulo 6, estamos trabalhando no capítulo 6. No versículo 11 ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora a minha pergunta é a seguinte: vocês acham que Jesus entra em contradição? Ou ele já entrou alguma vez? Jesus já entrou em contradição? Falou uma coisa aqui, depois falou outra lá. Já fez isso alguma vez? Jesus já fez isso? Não, né? Claro que não. Então vamos lá. Capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora vá para o versículo de número 25. Versículo de número, no mesmo capítulo, versículo 25. Olha o que está escrito aí. Por isso vos digo, palavras de Jesus: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ora, se Jesus no versículo 11 está dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele está ensinando, quando vocês forem orar, orem assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E agora chega no versículo 25, ele diz: não é para andar ansioso com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão beber. Então não é o pão da padaria mesmo, não é o sustento do mês, é a própria palavra. É a palavra que vem da boca dele. Ele está dizendo assim: peçam o pão, sustento, o que vai sustentar vocês, o que vai manter vocês, o que vai dar firmeza para vocês vencer a tribulação, o que vai dar sabedoria para vocês administrar um casamento que já está quase se acabando. O que vai produzir fé no coração de vocês é a palavra, porque Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o pão nosso de cada dia, a tua palavra, eu preciso da tua palavra, eu dependo da tua palavra. É lamentável como alguns crentes hoje não gostam da palavra mesmo. É lamentável como que algumas igrejas desprezam a palavra, e é lamentável como que alguns pastores desprezam mesmo a palavra. Alguns crentes desprezam mesmo a palavra porque eles não estão interessados mesmo. O negócio é show, é louvorzão, é não sei mais o que. Eu não quero negócio com palavra, eu não quero. A palavra eu levanto e vou embora, eu saio. Melhora para mim o retorno, por favor. Eu levanto e vou embora, eu saio, eu não estou preocupado com isso. Aí o pregador vai pregar, e ao invés dele pregar a palavra, ele fica contando história.
e contando papo, que ele viajou, que ele foi de avião, que ele comprou terno não sei aonde, que a roupa dele é isso, que ele ganhou não sei quanto, que ele fez aquilo, que fez... Mas ninguém está querendo saber o que o pregador fez, deixou de fazer, onde ele foi, deixou de ir. O pregador tem que subir no púlpito para pregar a palavra, e não para ficar contando bravatas do que ele foi, do que ele fez, deixou de fazer. Então, é lamentável como que alguns não querem mais, não têm interesse mais. Mas o profeta Oséias profetizou: o meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento, e porque tu desprezou o conhecimento, eu também te desprezarei, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus não está falando do pão da padaria. Ele diz: não andeis ansiosos pelo pão, na verdade. Ele diz: não fiquem preocupados com isso. O que vocês estão pedindo? Comida e bebida na oração de vocês. Agora vejam, eu faço um desafio. Vejam, façam uma análise nas orações que nós estamos vendo e ouvindo por aí, nos púlpitos das igrejas evangélicas e nos programas de rádio e televisão. Vejam se as orações sempre não estão em torno dos interesses pessoais. Não, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Você já viu os testemunhos? Não, que eu estava pobre, vim para o evangelho, fiquei rico. Não, porque eu estava lá, mas agora vim aqui, e agora tenho empresa, tenho carro, tenho mais não sei o que, e tal, e tal, e tal. Outro dia eu estava em São Paulo, assistindo não, que eu não perco meu tempo com essas coisas. Mas estava sapeando o canal, os canais de televisão, parei lá num desses aí. Ele estava fazendo uma entrevista, perguntando, aí veio não, eu estava pobre, agora fiquei rico, e a minha empresa agora está vendendo 200% por ano, e você? Não, eu também agora estava falido, mas agora recuperei tudo que eu tinha perdido, que eu vim para o evangelho e tal, não sei o que, e tal, fiz a campanha não sei de quem, e deu certo, e tal. Aí veio uma velhinha, senhora bem de idade, aparentando ter seus 75 anos, para 80 por aí, chegou e a senhora? Ela disse assim: eu estou feliz que Jesus me salvou, me batizou com o Espírito Santo, e meu nome está escrito no livro da vida. Aí ele olhou para ela assim: tá bom, então agora conta a bênção. Quer dizer que o carro, a casa, a riqueza, o dinheiro, a fama, o sucesso é mais bênção do que sangue de Cristo para perdoar pecado, nome escrito no livro da vida e batismo no Espírito Santo. Dá para entender isso? Vocês conseguem compreender isso? E aí eu fico pensando o seguinte: Jesus está dizendo assim: não é para se preocuparem com essas coisas. Versículo 25 em diante: quem corre atrás dessas coisas são os pagãos, eles buscam estas coisas, vocês não. Aí ele dá um exemplo das aves: olhem as aves dos céus. Olha como que o Pai alimenta as aves dos céus. Não vai alimentar muito mais vocês, homens de pequena fé? Olha o lírio dos campos, nem Salomão passou longe. Olha como que eles se vestem. Salomão, em toda a sua glória, não conseguiu se vestir como o lírio dos campos, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo. O Pai Celestial não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Aí o versículo 33, olha o que ele diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então há um propósito maior. Não é o pão da padaria que ele está falando, não está falando dessas coisas corriqueiras, dessas necessidades básicas da vida. Deus sabe que precisamos disso. Você não precisa ficar se batendo e se debatendo como os hipócritas, e como os gentios, e como os pagãos, como ele acabou de reprovar no versículo 5 ao versículo 8. E outro dia eu estava pregando sobre oração, e numa capital aí daqui do Brasil. Aí eu terminei assim, eu estava saindo do púlpito assim, eu nem desci, eu estava só saindo. Veio uma moça, uma igreja muito bonita, uma igreja bem granfina, bem, pessoal lá bem, né? Aí ela chegou assim, subiu no púlpito, bem arrumada, bonita. Chegou perto de mim e falou: pastor, eu não entendi nada da sua pregação. Você fez uma confusão na minha cabeça que eu não sei de mais nada agora. Estou saindo daqui sem saber de mais nada. Eu falei: não, porque agora eu tenho tanta coisa para pedir, eu tenho tanta bênção, preciso de tanto milagre de Deus e tantas coisas de Deus. Chegou a fechar o olhinho assim, ó, falando comigo. E o senhor vem falar para mim que não é para orar, que não tem que orar por isso. Eu estava pregando lá em Colossenses capítulo 4, quando Paulo diz: orai por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para que fale do ministério de Cristo e tal. Aí eu fui falando, trabalhando em oração e o conceito de Paulo, qual era o pedido de oração de Paulo. Ainda eu me lembro que ainda falei assim:
Paulo podia ter pedido: irmãos, ore por mim, porque eu estou cansado de ser preso, eu sofro naufrágio, e fui preso, e fui açoitado, e ore por mim para Deus dar livramento, e não sei o quê. E Paulo não pede livramento para ele pede para que Deus abra a porta, oração para Deus abrir a porta da palavra. Colossenses capítulo 4, versículo 2 a seguir. Aí a moça veio falar isso para mim, eu não entendi. Eu falei: que engraçado, né? Era para ter sido o contrário. Era para me ter dado chave de carro e apartamento para todo mundo, e profetizado isso e aquilo para todo mundo. Aí sim era para ela ter vindo e falar: pastor, eu não entendi não, que Jesus falou que não é assim, você pregou aí o contrário de Jesus, eu não entendi. Mas não, eu falei o que Jesus falou, e ela falou que eu fiz uma confusão na cabeça dela, que ela não entendeu nada, que ela tinha tanta bênção para pedir, tanto milagre para receber, e você não... Aí eu falei assim: irmã, realmente você não entendeu mesmo não. Realmente. Porque eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você que você não pode dobrar seu joelho e falar: Senhor, essa causa, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, não, Senhor, abre essa porta. Eu não estou dizendo isso, não. O que eu estou dizendo, aliás, eu dizendo, Jesus está dizendo, é o texto que está dizendo o seguinte: que os meus desejos têm que ser colocados na perspectiva do reino. Coloque os teus desejos, as tuas vontades na perspectiva do reino. É isso, é só isso, é simples, é só isso. O evangelho de Jesus é simples, não tem complicação. A gente aqui quer enfeitar, Não, o evangelho de Jesus é simples, não tem complicação. Ele está dizendo o seguinte: coloque os teus desejos, a tua ansiedade, coloque os teus projetos na perspectiva do reino, e ore a Deus pela perspectiva do reino, a partir da visão do reino de Deus. É isso que ele está dizendo, porque todas estas coisas te acompanharão, todas estas bênçãos te cercarão, todas estas coisas lhe serão acrescentadas, é a garantia dele. Você não tem mais que pedir estas coisas, porque já está com você. O problema é que a igreja fica perdendo tempo com picuinha, com coisinha que já foi resolvido. Deus já resolveu isso. Ele não disse que é pai? Não disse que é pai? Deus não trata-nos como filho? E aí nós temos vários pais. Os pais, levanta a mão aí para me ver. Pai, mãe, levanta a mão. Você, papai, mamãe. Eu tenho 2 filhos. Você, pai e mãe. O seu filho ou a sua filha, ele tem, você só faz as coisas quando ele pede? As coisas que eu estou falando, que eu estou me referindo, são as necessidades básicas, tá? Não é o carrinho a pilha lá, o de controle remoto que ele queria, não. Estou falando das necessidades básicas. Por exemplo: pai, não tem leite, pai. Pai, eu estou com fome, já tem 2 dias que eu não tomo mamadeira. Pai, já tem 3 dias que a gente está sem gás em casa, pai. Pai, veio, como é que chama? Lá em São Paulo é Eletropaulo, a companhia de energia. Aqui é como? Copel. Pai, a Copel veio, cortou a energia. Já tem 3 dias que a gente está sem energia em casa. Tem que pagar a conta. Como é que faz? Seu filho tem que falar isso para você? Ou você sabe do seu dever? Você levanta cedo, você trabalha, você paga as suas contas, você corre atrás das coisas para deixar tudo em ordem em casa. Como é? Não é assim que funciona? Aí você imagina que Deus, não, vou ficar aqui, ô Serafim, vamos bater papo aqui. Chama lá o Gabriel, estou afim de bater papo, vamos conversar, deixa aquele povo lá. Na hora que eles me importunar muito, Deus, aqui, Deus, estou com fome, Deus, minha roupa rasgou, Deus, eu preciso passar na prova do concurso, Deus, me revela para mim, manda teu espírito. Aí, não, tá bom, agora tá demais, o barulho tá grandão, ô Miguel, Gabriel, desce, corre lá embaixo, que o desespero tá grande. É isso que Deus faz? Eu não conheço esse Deus e nem quero conhecer. Aliás, eu sou ateu desse Deus, eu não creio nele. O Deus que eu creio é o Deus da Bíblia, é o Deus revelado em Jesus Cristo, é o Deus que zela do seu povo, é o Deus que cuida dos seus filhos, é o Deus que trata bem todos nós, é o Deus que nos toma no braço e diz: não temas, porque eu estou aqui, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou o teu Deus. 7, que é a oração? Oração é um exercício de autoexame. O que é orar? Orar é admitir que existe maldade dentro de mim. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Existe maldade dentro de mim. E eu preciso fazer este autoexame. 8, que a oração é um compromisso com o próximo. Versículo 12 ainda.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 9, o que é oração? Oração é uma declaração de que eu dependo dos princípios de Deus, para não me tornar mal, para não me tornar uma pessoa amarga, uma pessoa ruim. Eu preciso de Deus, eu preciso dos valores e dos princípios de Deus. 10, que é a oração? Oração é aprender a adorar a Deus. Versículo 13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu citei aqui rapidamente, não sei se é rápido, né? Rápido para mim que estou falando. Vocês aí que já devem estar cansados, estão me ouvindo. Mas eu citei aqui 10 pontos aqui que pode nos ajudar a responder a pergunta, o que é oração? Agora eu quero falar rapidamente aqui o seguinte. Primeiro, toda oração feita por qualquer filho de Deus, em nome de Jesus, é eficaz. Quando é uma oração eficaz? Toda oração feita por qualquer filho de Deus, em nome de Jesus, é eficaz. Eu quero com isso dizer que qualquer bispo, qualquer apóstolo, qualquer pregador, qualquer televangelista que falar que a oração dele é maior, que a oração dele é mais forte, porque a oração forte, não sei das quantas, coloque agora o copo d'água em cima do seu monitor da televisão ou do seu rádio, porque agora pode esquecer que está errado. Está errado, porque a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de cima para baixo e o espaço está livre para eu e você entrar na presença dele. Não tem oração mais forte de bispo, nem de apóstolo, nem de reverendo. Todo filho de Deus que ora a Deus em nome de Jesus, essa oração é eficaz e é ouvida por Deus na sua eternidade. Segundo, toda oração feita no Espírito Santo, mesmo que seja feita por lábios fracos, é eficaz. Repito, toda oração feita no Espírito Santo, mesmo que seja feita por lábios fracos, é eficaz. Você diz assim, mas eu sou tão fraquinho, eu não sei orar, eu fico gaguejando na minha oração, eu não sei, está faltando alguma coisa. Deixa eu te dizer, meu querido irmão, toda oração feita no Espírito Santo, mesmo que seja por lábios fracos, mas ela é eficaz, porque está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então toda oração feita no Espírito Santo, mesmo que seja feita por lábios fracos, mas esta oração é eficaz. 3, toda oração em que eu quero antes a vontade de Deus, essa oração é eficaz. Por quê? Porque está escrito na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 5, versículos de número 14 e 15. Ouçam, é esta a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Toda oração feita em que eu quero antes a vontade de Deus é eficaz. Em quarto lugar, toda oração feita com fé é eficaz. Mas aqui tem um probleminha. O problema é com a palavra fé. O que é fé? Porque o conceito de fé que se tem hoje
fé no copo d'água, e fé no galho de arruda, e pensamento positivo, controle, botãozinho, sabe, controle remoto, que você mira assim, lá na frente do portão automático que ele abre. As pessoas pensam que fé é uma espécie de um controle remoto espiritual, que você mira na direção de Deus, e Deus fica do jeito que você quer. Pensamento positivo, e isso não tem a ver com fé, não tem a ver com fé. O que é fé? Fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Fé tem a ver com uma relação de confiança no caráter de Deus. Por isso Paulo diz, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel no seu caráter, ele não muda, ele não mente. Falou, está falado, decretou, está decretado, pisou, está pisado, carimbou, está carimbado, assinou, está assinado, e o diabo não pode apagar o que ele escreveu. Fé é esta relação de confiança no caráter de Deus. Então, quando eu digo que tenho fé, eu tenho fé no caráter de Deus. Eu tenho uma confiança sobrenatural de que Deus é fiel, que passa céu e terra, mas a sua palavra não falha e não passa. Que todos os homens sejam mentirosos, mas Deus verdadeiro. E ele disse por Jeremias no Antigo Testamento: eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Então o que é fé? É assumir a vida com todos os riscos de tudo que vem de bom ou de ruim, e você consegue passar pelo vale da sombra da morte sem blasfemar de Deus, cantando como cantou Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É você passar pelos altos e baixos da vida e dizer como disse Jó: eu nu saí do ventre da minha mãe, nu para o pó da terra tornarei, eu nada trouxe, nada levarei, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isto é fé, é você passar pelo vale da sombra da morte, e você dizer como disse Paulo no Novo Testamento: eu sei em quem tenho crido, e ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Tem um hino na harpa cristã que diz: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Essa é a fé que nós temos, a confiança que temos na palavra de Deus. 5. Toda oração feita com coração puro é eficaz. Toda oração feita com coração puro é eficaz. Você me diz: mas existe coisas que pode bloquear a oração do crente? Existe. Por exemplo, pecados não confessados impedem a oração, podem impedir as nossas orações. Quer ver um outro exemplo? Falta de sensibilidade na família. Agora sobrou para nós, homens, especialmente casados, os maridos. Nem vou pedir para você levantar a mão, porque vai ser meio brabo, que você vai ouvir agora. Mas eu vou falar assim mesmo. Falta de sensibilidade na família. Escutem, homens. Você que é marido, estúpido, grosso, bruto, insensível, as tuas orações estão bloqueadas diante de Deus, até você começar a tratar bem a tua mulher. As irmãs deviam ter dado glória a Deus. Só as irmãs. Por quê? Porque está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Ouçam o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar,
com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então a insensibilidade no lar pode impedir as nossas orações. O que faz nossa oração ser bloqueada? Quando nós nos recusamos a obedecer a palavra de Deus. Quando nós nos recusamos a obedecer a palavra de Deus, também as nossas orações podem ser bloqueadas. Por quê? Porque está escrito no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1. Ouçam o que diz esse profeta do Antigo Testamento. 59 é o capítulo, versículo 1 de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Queridos, dito isto, eu quero dizer o seguinte, duas coisinhas eu quero dizer. A primeira, já vou terminar. A primeira é que a doutrina de que o diabo está retalhando crente que ora, essa doutrina é do inferno, não é de Deus, não é bíblica, porque o diabo não retalia crente que ora, não retalia crente que ora. Por quê? Porque no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, versículo 17 a 20, ouçam, então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, aonde? Na calçada da fama, nos Estados Unidos. Teu nome está escrito aonde, irmão? Nos livros dos recordes mundiais. Onde é que o teu nome está escrito? Que Jesus disse, alegrai-vos por isso, porque o vosso nome está escrito nos céus, no livro de Deus. O diabo não tem poder de retalhar a oração de crente cujo nome está escrito nos céus. Esse é um grande problema que parece que a igreja evangélica não aprende nunca, e fica colocando sempre o diabo em pé de igualdade com Deus. Pode ver os testemunhos, irmão, Deus fez, mas o diabo atrapalhou. Irmão, o culto foi uma bênção, mas quando eu cheguei em casa, tinha uma seta do diabo. Irmão, Deus operou um milagre muito grande na minha vida, mas você não sabe de uma, quando eu fui sair, o pneu do meu carro estava furado. Foi o diabo que furou o pneu, não foi não, irmão. O diabo não furou o pneu. Aliás, se Deus desse autoridade legal para o diabo mexer com você, você acha que ele ia só furar o pneu do seu carro, com tanta raiva que ele tem de você. Desgosto que o diabo tem de ver homens e mulheres servindo a Deus. Se Deus falar assim, vai lá, ciranda na vida dele, você acha que ele ia só furar o pneu do seu carro? Oh, que bom que seria se fosse só isso, né? O pneu furou porque é de borracha, vai lá no borracheiro e conserta e está tudo certo. E fica esse negócio, é o diabo e não sei o quê. O microfone fica na mão do pregador, uma hora ele fala mais no nome do diabo do que no nome de Jesus, e o diabo atrapalhou, e Deus fez, mas o diabo desfez. Eu não sei, eu não entendo isso, e nem quero entender. Por quê, meus queridos? Porque nós estamos aqui, é debaixo do sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Nós não temos compromisso com o diabo, não. E mais, ele não tem poder para retalhar a oração de crente lavado no sangue de Cristo Jesus.
Por isso eu vos digo, você pode levantar a tua voz, meu irmão e minha irmã. Você pode levantar a tua voz e orar a Deus com fervor. E se o diabo se levantar contra você como um rio caudaloso, o Senhor arvorará contra ele a bandeira ensanguentada do Calvário. E nós estamos debaixo do seu sangue maravilhoso. Nós não temos medo do diabo, porque maior é o que está conosco. Jesus Cristo está do nosso lado. Paulo disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na carta aos Colossenses ele disse que ele tirou toda a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, que de alguma maneira nos era contrária, e cravou-as na cruz do Calvário. Uma dívida que nós tínhamos, que a lei do Antigo Testamento dizia que tinha que ser paga com sangue. E o sangue do bezerro, do bode, não pôde pagar. O autor da carta aos Hebreus diz isso: nem com sangue de boi, nem de bezerro, e eu coloco por minha conta, também não foi com sangue de gato preto, nem de galinha preta, mas com seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no santuário e efetuou uma eterna redenção. Eu não estou nem aí. Não, mas é que é mal olhado. Não, pastor, mas é que é uma peste. Não, pastor, é porque falaram lá que o irmão na igreja lá teve um sonho. E agora, irmão, eu não tenho medo de sonho, nem de mal olhado, nem do que a cartomante diz, nem do que a cigana pensa. Nós estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Nós somos comprados pelo seu sangue, estamos lavados pelo seu sangue e cremos no seu sangue maravilhoso. Segunda coisa que eu quero falar e vou terminar. Pode até vir para cá já, quem é que vai vir? Para assumir o microfone. Segunda coisa que eu quero falar é o seguinte. Essa história de que o diabo tem poder de impedir as bênçãos de Deus, você não pode acreditar nisso. Não acredite nisso. Porque é outra corrente, é outra ideia que corre dentro das igrejas evangélicas. Que a gente ora, mas tem que amarrar o diabo, que é para poder Deus liberar as bênçãos. Aonde? Como assim? Não, a gente ora, mas aí a gente tem que amarrar o diabo, que é para poder Deus liberar as bênçãos. Ué? Então eu oro, mas se eu não amarrar o diabo, nada feito na oração. Porque o diabo não está amarrado, então Deus não vai liberar as bênçãos. Ué? Como assim? Não estou entendendo. Está escrito em Isaías capítulo 43 e versículo 13. Antes que houvesse dia, disse o Senhor, o quê? Vamos fazer um coral? Vamos? Palavras de Deus. Isaías 43, versículo 13. 1, 2, 3. Antes que houvesse dia, e não há quem possa fazer escapar das minhas, e operando eu, quem impedirá, irmão? Quem impedirá? Se o Senhor está operando, se Ele é o Senhor da tua vida, nome escrito no livro da vida, pecado perdoado, lavado no sangue de Cristo no Calvário, quem impedirá? Me diga. Eu penso que a igreja evangélica brasileira precisa acabar um pouco mais com o misticismo, com a superstição e crer mais em Jesus. Precisa acabar um pouco mais com a superstição, com o misticismo e confiar mais na palavra de Deus. E crer mais no nome de Jesus. Menos religião e mais Jesus. O que está acabando com o Brasil é a religião. A religião está afundando o Brasil. Mas em nome de Jesus nós temos uma igreja poderosa que pode levantar a bandeira do Evangelho. E só a bandeira do Evangelho é que pode mudar o quadro nesta nação. De homens e mulheres que passam aqui a madrugada ouvindo a mensagem, orando e buscando a presença de Deus. E esse é o nosso objetivo. Essa deve ser a nossa oração. E nós estamos comprometidos assim na presença de Deus. Quantos podem levantar a mão e dizer: é assim que eu quero, Senhor, é assim que eu creio, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Rogério. Deus abençoe, muito obrigado. Amém.
Vamos estar em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor neste momento. Me dado esta oportunidade ainda para orar com os irmãos, e nós vamos levantar um clamor a Deus aqui agora, em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Deus. Pai, pegue a mão do irmão que está ao seu lado aí, peça licença para ele, a mãozinha dele deve estar quente, igual a sua, enroladinha aí. Pegue na mão dele, forte, firme, e vamos levantar as mãos unidas assim para os céus, e vamos orar agora. Mas a nossa oração não é barganha, a nossa oração não vai ser para fazer negócio com Deus, a nossa oração não vai ser para querer convencer Deus, a nossa oração não vai ser para querer apertar o botão de máquina, porque lá não tem máquina, lá tem um Deus sensível, lá tem um Deus amoroso e bom, lá tem um Deus que é Pai. Tudo que nós precisamos é falar com Ele, conversar com Ele, como você conversa com seu pai, como você fala com a sua mãe. Vamos falar com Ele neste momento. Levante as suas mãos, as mãos unidas, as mãos dadas. Querido Deus e poderoso Pai, neste momento, Senhor, nós estamos na Tua presença. Aqui está, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Estes homens e mulheres, moças e rapazes, irmãos e irmãs, Senhor, que deixaram o aconchego de seu lar, Senhor, deixaram o conforto da sua cama, do seu cobertor, do seu edredom, e vieram aqui, Senhor, e estão aqui nesta madrugada fria, dentro deste templo, Senhor, até este momento, Senhor, ouvindo esta palavra. Meu Pai, nos ajuda, ensina-nos a orar. Nós nos perdemos muito. Quantas vezes, Senhor, eu não sei orar. Eu me chego diante de Ti, Senhor, eu quero ir pelo embalo da religião, eu quero ir pelo embalo do movimento, e eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei conversar, Senhor, e eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor quer estabelecer esse relacionamento comigo, o Senhor quer estabelecer esse relacionamento conosco, porque nós somos filhos, o Senhor é Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Pai, nos dê graça, para que nós possamos ter esta compreensão, de que a oração, Senhor, é esta relação, este relacionamento pessoal, este relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com Deus pela Sua palavra, nos relacionamos com Deus pela oração. Meu Pai, abre as portas celestes, as janelas celestiais, nos dá a compreensão do Teu Espírito, nos leva à compreensão da Tua palavra, nos leva à compreensão, Senhor, dos Teus mistérios. Oh, meu Pai, nos usa nas Tuas mãos, levanta-nos para a glória do Teu nome, usa-nos, ó Pai, para produzir frutos dignos de arrependimento, usa-nos, ó Pai, para produzir bons resultados no Teu reino, para a glória do Teu nome, meu Pai. Senhor, nos ajude, porque nós queremos uma oração, Senhor, onde nós venhamos abrir mão de nós mesmos, abrir mão dos nossos caprichos, da nossa zona de conforto, abrir mão da nossa vaidade, do nosso eu, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, e nos entregar inteiramente aos Teus cuidados. Nos ensina, Senhor, uma oração onde eu possa me esquecer nos Teus braços, onde eu possa me jogar, me abandonar nos Teus braços. Oh, meu Pai, me ajude para que eu possa, Senhor, lançar todas as minhas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de mim. Meu Deus, aqui está o Teu povo. Nos ajuda esta oração, nos ajuda a orar, nos ensina a orar, nos dá esta compreensão, Senhor. É disto que nós precisamos. Nós contamos com a Tua ajuda, nós precisamos de Ti, Senhor. Não nos deixe, esteja ao nosso lado, Senhor, nos dar a direção certa, ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, ó Pai, nos leva ao sentimento de Cristo e à compreensão do Evangelho de Cristo Jesus. Dá-nos isto, Senhor, faz assim em nós, ó Pai, faz assim na nossa vida, em nosso coração, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. No nome de Jesus é que eu Te agradeço, no nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado aí, meu irmão, minha irmã, dê um abraço nessa irmã que está ao seu lado aí, minha irmã, e diga para ele: a nossa oração tem chegado nos céus, porque o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso sentimento, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória do nome de Jesus, no nome de Jesus. Ele é o Deus presente, o Emanuel, que nos socorre, que nos entende, que ouve a nossa oração, que escuta o nosso clamor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos assim e cantar junto com o grupo que está cantando, com o conjunto, com o grupo musical, com o conjunto de louvor. Cante, a Ele a glória, a Ele a glória.
Aleluia. Para sempre, amém. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a honra, o louvor. Cante com alegria. Levante as suas mãos. Nós estamos aqui nesta madrugada. Estamos no auge da madrugada. E estamos aqui com o nosso coração aberto para Deus. E Deus está ouvindo a nossa oração. Seus ouvidos estão inclinados neste lugar. Nós não precisamos invocá-lo porque Ele já está aqui. Ele não é nenhuma entidade de umbanda, de candomblé, que precisa ser invocada para descer. Porque Ele é o Deus Emanuel. Ele já está conosco. Ele é o Deus conosco. Cante com alegria. Louve o seu nome. Sinta a sua presença. Alegre o seu coração. Em nome do Senhor Jesus.